A mesma GT 1030, de um lado um Core 2 Duo de 2006, do outro um Ryzen 9 9950X 3D. No PC velho, em alguns jogos a placa nem chegava a ser totalmente usada, então quanto de desempenho o Core 2 Duo está segurando? Para descobrir, eu vou testar os mesmos jogos nos dois PCs. Será que o resultado vai ser tão óbvio quanto parece? Bora descobrir! Começamos com GTA V Legacy, 2K de resolução, preset no baixo. Nesse trecho, no PC velho, nós temos em torno de 26 frames. Será que no PC novo a 1030 vai mais longe? Para minha surpresa, praticamente temos um empate na resolução de 2K com tudo no baixo. Aqui podemos ver que a 1030 foi bem mais usada no 9950X 3D, a temperatura dela também aumentou. O uso da VRAM também foi mais alto, chegando quase no limite da placa. E o mais surpreendente para mim foi o uso da memória RAM no sistema do Windows 11 Pro, que deu 14 GB contra 3.261 MB do Windows 10. Depois que eu baixei a resolução para 1080p e mantive todos os gráficos no baixo, a GT 1030 no 9950X 3D teve um ganho significativo de frames, enquanto o Core 2 Duo manteve a mesma taxa de frames, inclusive com algumas quedas quando a gente vai ali mais para perto do trânsito. Ou seja, no 9950X 3D a placa chegou a ficar 100% mais rápida do que ela ficou no Core 2 Duo. Mesmo colocando tudo no mínimo, a resolução mínima do jogo aqui 800x600, o Core 2 Duo não entrega mais frames. Já a 1030 com 9950X 3D nessa resolução mínima, finalmente humilha o Core 2 Duo, entregando uma taxa de frames acima de 100. Destruição é aterrorizante. O The Witcher 3, versão clássica, rodando no PC velho a 1600x900, temos aí uma taxa de frames que em alguns momentos fica até acima de 30. No PC novo, temos em torno de 45 frames. Mesmo aumentando a resolução para 1080p, ainda assim a GT 1030 entregou mais frames com 9950X 3D do que com Core 2 Duo com uma resolução mais baixa. Não me diga! A 2K. Não deu. Compensação, na resolução mínima, o jogo dançou Moonwalk. No Red Dead Redemption também tivemos uma grande vantagem para o processador 9950X 3D, chegando aí a pelo menos 3 vezes mais frames do que o Core 2 Duo, isso na resolução de 1080p. Agora na resolução mínima do jogo, o PC velho não tem a mínima chance, o jogo fica a mais de 140 frames no PC novo. No Skyrim, na versão com melhorias aí de 2016, 1030 no PC novo chega a ter um desempenho até 68% maior do que de um PC velho. Esse trecho inicial do jogo foi o que eu achei mais pesado, chegando a deixar a 1030 a 54 frames no PC novo e 32 no PC velho. Que dentro do esconderijo, que é um ambiente mais fechado, a diferença caiu bastante. A 1030 no Core 2 Duo, uma diferença máxima de 9 frames a menos, até mesmo 2 frames atrás do 9950X 3D. Um detalhe importante é que o jogo ele limita os frames ali no máximo a 61. Como a 1030 ficou cravada no 61 aqui nesse ambiente fechado, talvez ela conseguisse alcançar frames acima de 61. A placa de vídeo não chegou a 100% em nenhum dos dois PCs, o percentual de uso também ficou bem parecido nos dois, só que no PC velho tem um consumo maior de VRAM. Do lado esquerdo temos Sequinho e do outro Sekiro, resolução 1600x900 nos dois PCs, e aqui fica bem evidente o quanto o Core 2 Duo limita a 1030, baixando a resolução para 800x600, no Core 2 os frames ficaram ainda mais baixos e lá no 9950X 3D a gente alcança 60 frames, que é o máximo do motor gráfico de Sekiro. Mesmo a 2K no PC novo a gente consegue ter 20 frames. No Overwatch a 1080p a gente tem entre 12 a 20 frames nesse trecho da gameplay. No PC novo nós temos aí a GT 1030 no máximo alcançando entre 67 a 77 frames. No GTA 4 com a resolução a 2K, 9950X 3D se sai melhor, entregando frames mais estáveis, com menos queda de frame. É claro que o processador mais novo consegue entregar mais frames com a 1030. GTA 4 é conhecido por não ser bem otimizado para computador, e aqui a grande surpresa, meus amigos, para você que não confiou no coração das latas velhas, 1030 GT com o Core 2 Duo está entregando um desempenho melhor, mais frames do que 9950X 3D. Isso nessa cutscene também aí considerando que é um ambiente interno. E mesmo diminuindo a resolução no 9950X 3D, Core 2 Duo com a resolução em 2K conseguiu entregar picos de frames mais altos do que o 9950X 3D a 1080p. O trabalho duro derrota o talento natural. Não. Já na parte externa, o Core 2 Duo não tem chance.
Diz aí, por que será que no ambiente interno o Core 2 Duo levou vantagem? Me diz aí nos comentários o que você acha. Esse é o desempenho do Core 2 Duo rodando com a GT 1030 Black Myth Wukong. Os gráficos estão todos no baixo, também coloquei a resolução mínima que o jogo permitia e habilitei o gerador de quadros do FSR 3. Desliguei o MSI Afterburn para aliviar um pouco o sistema. Ativei ali no canto superior esquerdo os frames através da própria Steam. O FSR praticamente não fez diferença, a gente tem entre 2 e 4 frames, ou seja, o jogo ficou totalmente zerável, só que não. Agora no 9950X 3D com a GT 1030, a configuração igual à anterior, que o FSR 3 fez um pouco de diferença. A gente conseguiu ficar acima de 10 frames, em alguns momentos até mais que 20 frames. Em o FSR 3 os frames caem abaixo de 10 e também tem uma latência muito maior. Mas de qualquer forma, como os frames verdadeiros são bastante baixos, você sente um pouco do delay na jogabilidade. Então aqui com a GT 1030 você precisa de muita, mas muita vontade mesmo de zerar o jogo desse jeito. God of War 2018, a versão para PC. Aqui o Core 2 nem conseguiu abrir o jogo. Que tristeza. Com a resolução de 1080p, com gráficos no baixo e o FSR 2.0 em ultra desempenho. Tentativa de conseguir 60 frames, eu baixei a resolução para 800 por 600. 60 frames não deu. Mas a GT 1030 fez o que a Sony nunca fez. Levou o Kratos para as areias do Egito. Seguindo aqui com a gameplay, o jogo tá liso, a jogabilidade tá boa, eu jogaria assim tranquilamente. O jogo tá totalmente zerável, a experiência de gameplay ela é muito mais suave do que a gente tinha lá no PlayStation 4. O que chama atenção é que mesmo com a resolução tão baixa, ainda assim o jogo ocupa praticamente a VRAM toda da placa de vídeo. Aqui a GT 1030 foi levada ao limite não só no seu uso de 100%, mas também no uso da VRAM. Eu até pensei que os 2 GB de VRAM fossem um principal problema, mas quando eu subi a resolução para 720p, os frames despencaram. Então não tem milagre, aqui a própria GT 1030 chegou no limite. Mas também ficou claro que a diferença depende de onde está o gargalo. No GTA V, em 2K, por exemplo, a própria GT 1030 já era o principal limite, os dois PCs ficaram praticamente empatados. Quando a gente baixou a resolução é que o 9950X 3D conseguiu extrair muito mais frames da placa, enquanto o Core 2 Duo praticamente não saiu do lugar. E a maior surpresa desse vídeo foi o GTA 4, que decidiu ignorar qualquer lógica e conseguiu até entregar mais frames com o Core 2 Duo em alguns ambientes internos. Só que talvez o resultado mais interessante é perceber que a gente chegou numa época em que o problema desse PC de 20 anos não é mais apenas perder desempenho. Alguns jogos simplesmente deixaram ele para trás, God of War nem abriu. Então a GT 1030 realmente tinha desempenho escondido naquele PC velho, mas também descobrimos que quando você finalmente tira o Core 2 Duo do caminho, esse então o próximo gargalo, a própria GT 1030, que já era uma placa de entrada quando foi lançada e hoje já tem mais de 9 anos. Agora eu quero saber de você, qual resultado foi o mais absurdo? Para mim foi o do GTA 4. Conta aí também qual outro teste vocês querem ver nesse PC velho. Fique agora com a sugestão de vídeos finais, onde você pode ver aqui o vídeo em que eu fiz os upgrades no PC velho. E se você quer ver até onde esse PC velho conseguiu chegar, eu testei nele vários jogos que ganharam o prêmio de jogo do ano ao longo dos anos. Escolhe um dos dois e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!